Esse vídeo faz parte da série em que estou apresentando o método Corrida com Longevidade e os 5 fundamentos que sustentam esse método. Imagine a seguinte situação: um encontro internacional que reúne pessoas de vários países, cada um com seus hábitos e culturas alimentares completamente diferentes. Para o evento, são contratados cozinheiros que vão preparar pratos totalmente novos para todos. O resultado pode até ser interessante como experiência, mas é pouco provável que aquela comida agrade a maioria das pessoas e é quase certo que ninguém vai adotar aquela culinária no seu dia a dia. Isso se parece muito com o que acontece com muitas planilhas de treino na corrida. Planilhas feitas para todo mundo ao mesmo tempo e que, no fundo, não são ideais para ninguém. Agora imagine o seguinte: aquela cozinha é especializada em preparar um prato perfeito para apenas uma pessoa daquele grupo. Agora esse prato foi pensado para o gosto, para as necessidades e as características daquele indivíduo, e os outros participantes se servirão do mesmo prato. É assim que fazemos quando viajamos. Experimentamos a culinária local. Provamos por curiosidade, pela experiência do momento, mas sabemos que dificilmente aquilo vai se tornar um hábito no nosso dia a dia. E é exatamente isso que acontece com frequência no mundo da corrida. Corredores com mais variados níveis acabam buscando referências de treino fora de si mesmos. Perguntam para amigos que correm há mais tempo, seguem planilhas que encontram na internet, participam de grupos de corrida ou simplesmente copiam o treino de alguém que parece estar evoluindo bem. E aí acontece algo que parece lógico à primeira vista. Se um treino funcionou para outra pessoa, então também deve funcionar para mim. Mas é aí que começa um dos erros mais comuns do treinamento na corrida. Porque na prática, fazer o treino de outro corredor quase nunca funciona bem. E em muitos casos, esse hábito pode até levar a efeitos negativos, como a estagnação, a fadiga acumulada e até as lesões. Quando 2 corredores executam o mesmo treino, pode parecer que estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas fisiologicamente isso não é verdade. O impacto de um treino no organismo depende de muitos fatores individuais. Depende da história esportiva da pessoa, da idade biológica, da capacidade de recuperação, do histórico de lesões e depende até do nível de estresse do dia a dia. Ou seja, o mesmo acúmulo pode representar desafios completamente diferentes para 2 organismos distintos. Um treino que para um corredor é moderado, para outro pode ser extremamente exigente. E é por isso que muitas vezes vários corredores treinando juntos, seguindo a mesma planilha, mas tendo resultados completamente diferentes. Um evolui bem, outro começa a acumular cansaço. Quem trabalha com corredores percebe isso o tempo todo. Imagine, por exemplo, um corredor iniciante tentando copiar o treino de alguém que já corre há 5 ou 10 anos. À primeira vista pode parecer apenas uma diferença de ritmo, mas na verdade existe uma diferença muito maior: a adaptação do organismo. Um corredor mais experiente já passou por vários anos de adaptação muscular, tendínea e metabólica. O iniciante ainda está construindo essa base. Outro exemplo comum acontece quando pessoas de idades diferentes tentam seguir exatamente o mesmo padrão de treinamento. O processo de recuperação não é o mesmo. O tempo de adaptação também não é o mesmo. E o que poderia ser um estímulo produtivo para um corredor mais jovem pode se tornar um excesso de carga para outro organismo. Existem ainda os casos de corredores que carregam algum histórico de lesões. Para essas pessoas, determinados estímulos precisam ser administrados com ainda mais cuidado. Quando a individualidade do corredor não é respeitada, 3 coisas costumam acontecer. A primeira é a estagnação. O corredor treina bastante, segue planilhas, se dedica, mas os resultados simplesmente não aparecem. A segunda consequência é o acúmulo de fadiga. Treinos que parecem normais começam a gerar um cansaço persistente, a sensação de que o corpo nunca está totalmente recuperado. E a terceira consequência, que infelizmente também é comum, são as lesões. Grande parte das lesões na corrida não acontece por falta de treinamento. Elas acontecem justamente por excesso de estímulo
para aquele organismo específico. É o famoso caso em que o corpo começa a enviar sinais de que a carga está acima do que ele consegue adaptar naquele momento. O primeiro fundamento do método Corrida com Longevidade. É por isso que dentro do método Corrida com Longevidade, o primeiro fundamento é o que eu chamo de individualização profunda. Isso significa reconhecer que cada organismo responde de forma única ao treinamento. Na prática, individualizar o treino não é apenas ajustar ritmo ou distância, é entender como aquele corredor responde aos estímulos, é observar como o corpo reage à carga de treino, é respeitar o tempo de adaptação de cada organismo. Treinar bem não significa necessariamente treinar mais. Treinar bem significa aplicar o estímulo certo para aquele corredor naquele momento. E esse fundamento, não por acaso, está diretamente ligado a um dos princípios mais importantes da ciência do treinamento esportivo, o princípio da individualidade biológica. Esse princípio diz algo muito simples, mas extremamente importante. Cada organismo responde de maneira diferente ao mesmo estímulo de treino. Ou seja, dois corredores podem fazer exatamente o mesmo treino, mesma distância, mesmo ritmo, mesmo volume semanal e ainda assim terem adaptações completamente diferentes. Para um deles, o treino pode representar um estímulo produtivo de evolução. Para outro, pode significar excesso de carga, acúmulo de fadiga e, em alguns casos, até início de um processo de lesão. Por isso, entender e respeitar a individualidade biológica não é apenas um detalhe técnico do treinamento, é um dos pilares para quem quer evoluir na corrida de forma consistente e, principalmente, sustentável ao longo dos anos. Mesmo quem treina sozinho pode começar a olhar para o treinamento de uma forma mais individualizada. Existem algumas perguntas simples que ajudarão muito nesse processo. A primeira é: esse treino realmente respeita o meu nível atual de condicionamento? A segunda: eu estou conseguindo me recuperar bem entre os treinos? E a terceira é: eu estou evoluindo de forma consistente ou apenas acumulando cansaço? Essas perguntas ajudam o corredor a perceber se o treinamento está alinhado com a capacidade atual do seu organismo. Porque, no final das contas, a corrida é um processo de adaptação e adaptações saudáveis acontecem quando o estímulo é adequado ao corpo que está recebendo esse estímulo. Agora, entender que cada corredor precisa de um treino individualizado é apenas o primeiro passo. A individualização profunda é o primeiro pilar do método Corrida com Longevidade, porque mesmo respeitando a individualidade, existe um erro muito comum no treinamento: treinar sempre no limite. No próximo vídeo eu vou explicar o segundo fundamento do método, a gestão inteligente da carga, e por que evoluir na corrida não significa treinar mais, mas treinar na dose certa. Ao longo dessa série sobre os fundamentos do método, eu sempre vou conectar esses princípios com a prática do treinamento, porque no final das contas é isso que realmente interessa para quem quer evoluir na corrida. E se você ainda não assistiu ao vídeo onde eu explico o método Corrida com Longevidade, recomendo começar por ele. Ele está aparecendo aqui na tela agora. E bons treinos!